De imediato passaremos ao último painel da nossa programação sobre o biênio da primeira infância, construção de soluções a partir do diálogo interinstitucional. Para conduzir o próximo painel, como mediador, convidamos o assessor nacional da primeira infância, assessor da Rede Nacional Primeira Infância em Assuntos Legislativos e Políticas Públicas para a Primeira Infância, Vital Dieudonné. Como debatedores, a senhora presidente da Comissão de Educação do Senado Federal e vice-presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, senadora Tereza Leitão. O senhor promotor de Justiça do Ministério Público do Estado de Santa Catarina e colaborador da Comissão da Infância, Juventude e Educação do Conselho Nacional do Ministério Público, Dr. João Luiz Botega. Não vai ter? Edson Ferrado aqui. É o último. A senhora defensora pública e diretora do Centro de Estudos da Defensoria Pública do Estado de Rondônia, doutora Késia Abrantes. E o senhor conselheiro ouvidor e presidente da Comissão Permanente de Educação e Cultura do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, Antônio Joaquim. Passamos, então, à coordenação dos trabalhos do Dr. Vital Dieudonné. Tenho uma honra muito grande estar aqui fazendo a mediação desse painel. Me sinto realmente agradecido ao Instituto Articule e ao GAEP por esse convite e, sobretudo, pela organização desse primeiro encontro nacional de partilha de experiências exitosas na garantia dos direitos à educação e com foco na primeira infância, na educação, na creche, na pré-escola e no ensino fundamental, por meio do diálogo interinstitucional. São experiências exitosas que nós teremos o prazer, a alegria, a grande oportunidade de ouvir das senhoras e dos senhores, e certamente vai nos incentivar a continuar acreditando que é possível superar essa fase, essa histórica fragmentação das ações, dada a especialização, a setorialização do setor público, a setorialização das ciências, fizeram com que as ações também chegassem nas pessoas de forma fragmentada. E a gente está sabendo que hoje a grande solução, a grande estratégia para a solução dos problemas do mundo é a visão global, o retorno à globalidade, a compreensão de que tudo está ligado com tudo, não só os grandes problemas como o da ecologia, mas também os problemas ditos pequenos, que são tão complexos quanto os grandes problemas. E a primeira infância é também um problema complexo ou um desafio de grande envergadura que não há um setor que resolva sozinho. Se a criança é uma pessoa, na sua visão humana, da dignidade humana, da sua integralidade de pessoa, se é uma cidadã
presente na sociedade, participando com plenitude dos seus direitos, ela não pode ser abordada de forma separada por setores que não atingem esse seu núcleo de centralidade da pessoa humana. Por isso que a visão holística da criança requer necessariamente que a gente também faça uma abordagem abrangente, holística, intersetorial e interinstitucional. E nós temos aqui, então, a honra de começar com a doutora Késia Abrantes, que é defensora pública da Defensoria Pública de Rondônia. Olha só, ganhei uma colinha aqui. O objetivo, então, desse painel vai ser de apresentar essas experiências exitosas e eu tenho certeza que essas experiências vão despertar mais vontade em outros estados e nos próprios estados que aqui vão estar representados de continuar avançando nessa direção. E eu vou preferir uma dinâmica diferente do painel anterior, que fez uma pergunta, depois voltou para uma segunda pergunta. Eu vou fazer logo a pergunta, as perguntas, 2 ou 3 perguntas para cada painelista, para que ele possa fazer a seu modo o seu pronunciamento. A Defensoria Pública de Rondônia tem atuado na implementação da Central de Vagas em Creche. Vejam só, Central de Vagas em Creche. Eu, quando li esse texto, esse nome, que ideia genial. Existe central, existe um sistema de regulação na saúde, e a Central de Vagas em Creche parece uma coisa também que organiza um pouco nessa direção, com o foco de garantir mais transparência e equidade. Poderia compartilhar brevemente conosco, doutora Késia, como essa iniciativa foi estruturada e quais os objetivos dela? E outra, existe um potencial nessa central de vagas para contribuir na redução da judicialização do acesso à creche? E o diálogo intersetorial, interinstitucional foi importante para conseguir fazer com que essa central funcionasse? Boa tarde a todos e todas. Quero agradecer, na pessoa da doutora Alessandra Gotti, o convite para estar aqui hoje. É uma grande honra para mim também, para a Defensoria Pública de Rondônia, participar ativamente desse diálogo tão importante, numa temática tão essencial e que deve ser priorizada em todos os sentidos. A Central de Vagas em Creche, eu vou responder a essas 3 perguntas, tentar responder não necessariamente na ordem em que foram feitas, mas a Central de Vagas em Creche surgiu de uma ideia do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. Foi o Tribunal de Contas que, a partir de dados levantados, pensou na construção de um sistema totalmente digital, que organizasse e desse transparência às filas por vagas em creche, priorizando situações de vulnerabilidade, ou seja, um sistema totalmente digital e acessível aos municípios de Rondônia e que contemplem os critérios de vulnerabilidade, sejam eles sociais, sejam eles instituídos por lei, porque em Rondônia, e acredito que essa seja a realidade de grande parte dos municípios do Brasil, apenas 7% das crianças mais vulneráveis estão com acesso a vagas em creche. E isso mostra uma distorção na execução da política pública de uma maneira muito grave, porque condena crianças mais vulneráveis a permanecerem num ciclo de exclusão que vem de muito tempo. E essa realidade trouxe, não só para o Tribunal de Contas, mas
Foi o Tribunal de Contas que inspirou a Defensoria em várias atividades voltadas à política pública. Ele é realmente a nossa inspiração, tem sido a sua atuação, tem sido a nossa inspiração. E nós percebemos que, como instituição que foi criada para defender os interesses de pessoas vulneráveis, nós refletimos se realmente a nossa atuação estava atingindo as pessoas que são objetivos da Defensoria, os interesses dessas pessoas. E através disso, dessa reflexão, nós percebemos que pessoas vulneráveis, informacionais, não procuram a Defensoria Pública. E só por meio do envolvimento da instituição em políticas públicas é que nós conseguiremos alcançar essas pessoas. E a Central de Vagas em Creche veio como uma solução de atuação da Defensoria Pública de maneira mais abrangente. E hoje nós estamos com esforços unidos ao Tribunal de Contas para a execução dessa política. Existe a central já construída em parceria com o Instituto Federal de Rondônia. Essa central, ela hoje é hospedada na Defensoria Pública, que mantém um suporte de alunos do IFRO para prestar esse suporte aos gestores de educação em Rondônia, e ela é ofertada gratuitamente a qualquer município que manifeste o interesse em aderir. Essa central ela tem o potencial de dar transparência à fila por vaga em creche e priorizar pessoas vulneráveis. Porque quando a gente fala em vaga em creche, para uma criança inscrita no CadÚnico, a gente não está falando mais só de educação. Nós estamos falando, talvez, da única refeição nutritiva que essa criança vai fazer no dia. Quando nós falamos de priorizar mães que são economicamente ativas, nós estamos falando em desenvolvermos atividades que reduzem as diferenças entre homens e mulheres. Porque em muitas casas de crianças vulneráveis, as mulheres são as principais responsáveis pela manutenção dessas famílias. Então, quando eu falo de vagas em creche, de priorização de crianças vulneráveis que estão em situação de violência familiar, eu estou falando de proteger essa criança de vários tipos de violência e estou dando um espaço a ela em que ela pode se expressar, já que na sua casa ela não pode. E quando a gente fala dessa complexidade da atuação, a gente percebe que a intersetorialidade é essencial, porque não se trata só mais de educação. A gente fala de anos de exclusão no orçamento público da educação infantil e a gente fala de reflexos em outros aspectos sociais. E que, por isso, vários outros setores precisam ser chamados a somarem forças para desenvolverem essa política pública. Hoje, nós estamos com 34 dos 52 municípios já com a manifestação de adesão à Central de Vagas em Creche. Temos apenas pouco mais de 6 meses de implementação desse projeto. Temos dialogado com os órgãos do sistema de justiça na questão da judicialização, Defensoria, Ministério Público e o próprio Poder Judiciário, porque quando a liminar ela é concedida sem observância desses critérios de vulnerabilidade, inviabiliza todo um trabalho que vem sendo feito para resolver distorções sociais muito graves. Então, esse diálogo precisa ser constante. E todos os dias que trabalhamos na Central de Vagas em Creche, percebemos o quanto que essa atuação precisa ser integrada, precisa ser ampla, e a gente precisa ter mais parceiros todos os dias para que a gente tenha sucesso nessa implementação. Então, o sonho é que não haja vagas em creche, mas a gente inicia primeiro com a organização e transparência da fila, depois a gente prioriza crianças vulneráveis, porque ainda há escassez,
E a gente também tem trabalhado para que as crianças sejam contempladas nos orçamentos públicos, porque sem isso, realmente, torna-se inviável qualquer política pública que se inicie nesse sentido. Muito bem. Achei interessante a senhora ter reforçado a intersetorialidade de um assunto que parece meramente educacional, vagas em creche, mas tem a ver com assistência social, que está preocupado com a família, com a mulher trabalhadora ou com os pais trabalhadores, tem a ver com o transporte dessas crianças para a creche, tem a ver com o sistema de justiça para que ele use critérios que o sistema de regulação estabelece de prioridades, tem a ver com educação, evidentemente, e também com a saúde, porque essa criança estará sob os olhares direto, se não 8 horas, pelo menos 4 horas por dia, da professora ou do pessoal que está atendendo na creche. Muito bem, nós temos muita clareza que boas ideias podem transformar o mundo, mas se não houver condições financeiras, elas podem ficar no papel. Então tem aquele velho dito que lugar de criança é no orçamento. Desde 2007, quando a Rede Nacional Primeira Infância fez o Plano Nacional da Primeira Infância, constatou-se com muita dificuldade que o que se aplicava em programas para criança era menos de 1% do orçamento público, quando as crianças representavam, na ocasião, 10%, 12% da população. E houve uma iniciativa da Fundação Abrinq, Orçamento OCA, Orçamento Criança e Adolescente. Começamos, posteriormente, um movimento para o Orçamento Primeira Infância. E vem sendo desenvolvido algumas iniciativas nesse sentido, no âmbito federal, estadual, inclusive Pernambuco já fez uma emenda constitucional para determinar que o orçamento público do Estado tenha uma rubrica Primeira Infância. Mas nós temos uma novidade muito boa para nos apresentar aqui hoje por meio do Dr. Antônio Joaquim, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, que é o primeiro estado que estabeleceu recursos específicos nos 3 instrumentos do orçamento público, o PPA, a LDO e a LOA. O GAEP Mato Grosso teve um papel decisivo na criação dessa conquista, e especialmente com o apoio do Tribunal de Contas do Mato Grosso, nas articulações, sobretudo com o Poder Legislativo. Então, doutor Antônio Joaquim, estaríamos muito contentes de ouvir como que o senhor explica como é que conseguiram construir esse, que eu sei quanto difícil é assegurar no orçamento, no PPA, na lei de diretrizes orçamentárias e depois, posteriormente, já é mais consequência, na lei orçamentária, os recursos especificamente para a creche no estado do Mato Grosso. Pois não, muito boa tarde a todos, colegas aqui da bancada, nosso coordenador. Eu quero agradecer a Alexandra, né, por ter nos convidado e por ter também compreendido o problema que estou vivendo de não perder o voo para Cuiabá. Tenho que sair aqui às 5h30. Bom, só conseguimos pela questão da interinstitucionalidade. Jamais conseguiríamos se o Tribunal de Contas fosse sozinho na Assembleia ou qualquer outra instituição fosse lá reivindicar a inclusão no orçamento. Isso é fundamental. E o encontro hoje aqui, o foco é esse, né? É o foco da interinstitucionalidade e intersetorialidade. Pois bem, outra coisa fundamental que aconteceu, nós focamos no problema. Não adianta trabalhar tentando resolver tudo, porque não vai resolver nada.
Então, nós tomamos a decisão de, formalmente, instituir o foco do ano da educação infantil no Estado. E aí, a partir daí, o que vamos fazer? Ótimo que a escolha foi de dar o foco no ano da educação básica. Mas vamos fazer o quê? Eu fui um dos primeiros a dizer, vamos atrás de dinheiro, porque não tem como resolver o problema. Alguém aqui na mesa anterior falou isso, eu não fixei o nome da moça, aquela do óculos, que precisa do dinheiro, né? Então, vamos atrás de dinheiro. Onde tem dinheiro? Nos orçamentos públicos. Primeiro, vamos levantar e conhecer o problema. E aí fizemos um questionário, encaminhamos para todo o Estado, todas as prefeituras responderam, para identificar qual é a demanda, qual é o problema. O tema é o mesmo, é creche. Qual é o problema? Qual é o tamanho do problema? E chegamos a um número absurdamente grande para um estado como Mato Grosso, de 15 mil demandas de vagas que estavam faltando no estado. Aí fomos todos, 18 instituições, na Assembleia. O presidente da Assembleia nos recebeu com muito esmero, porque não era uma pessoa só. O Tribunal de Justiça, a desembargadora junto, o Ministério Público, enfim, 18 instituições. E aí dissemos, olha, vocês precisam nos ajudar a resolver um problema que não é nosso, é do Estado. O Estado lá está muito pujante, fazendo investimentos da ordem de 20% do orçamento, que é inédito no Brasil. Parques gigantescos, asfalto, viadutos, tudo, mas tem uma situação deprimente de ter 15 mil crianças sem creche. Então, vocês precisam ajudar a resolver o problema. Não adianta esperar só o governo federal ou o governo municipal. Segunda reunião que houve, ele falou, nós vamos fazer uma emenda. Fizeram a emenda. O presidente, é preciso registrar o seu comprometimento da Assembleia, o deputado Botelho. Fez a emenda. Parece que estava resolvido, mas não estava. O governador vetou. O governador não aceitava que colocasse dinheiro do Estado no orçamento, porque dizia que não era problema do Estado. Mas, de certa forma, legalmente até pode-se dizer que não é, mas não é. É claro que é de todos. Se tem dinheiro, se tem orçamento, então tem que ter. O governador veta. Isso em 23, para o orçamento de 24. E aí a Assembleia derrubou o veto do governador. Veja bem, deputados da base do governo, enfrentando o governador, enfrentaria por mim ou por uma instituição sozinha? Nunca. Enfrentou e derrubou o veto pela representatividade da demanda, pela legitimidade da demanda. E aí derrubou o veto e ficou aprovado para o orçamento de 24, ano passado, 120 milhões por ano, ao longo de 4 anos do PPA, 440 milhões de reais. Resolveria 100% a demanda das creches do Estado. Mas parece que resolveu e não resolveu. Mesmo com orçamento de 120 milhões por ano, em 2023, o governo não executou a emenda. Simplesmente não executou. Porque, burocraticamente, disse que não estava no programa de ação da Lua, enfim, e não executou. Aí nós pressionamos a partir de julho e encontrou uma solução alternativa de 20 milhões fundo a fundo. Nem dinheiro da emenda era, do próprio Tesouro, e foi feito lá uma reunião emergencial e fez um convênio com 13, 14 municípios para botar esses 20 milhões, de 120 que estava aprovado no orçamento. Então não é simples, o problema não é simples. O que fizemos? Voltamos agora em 24. O mesmo deputado, o mesmo presidente, mesmo GAEP, as mesmas 18 instituições. Nós estamos focados em resolver o problema da creche. O Estado, o governo não executou a emenda no ano passado. E agora? Agora vamos fazer de novo a emenda. Aí fez uma emenda menor para tentar convencer o governador de 120 milhões para 3 anos, porque já tinha passado um ano do PPA. Aprovada, maioria absoluta da Assembleia. O que aconteceu? O governador vetou de novo.
O negócio não é simples, não. Só sobrevive se tiver legitimidade de representação interinstitucional. Senão não sobreviveria. O que aconteceu? A Assembleia novamente derrubou o veto. Agora sim, nós temos no orçamento, e agora, sem desculpa de não estar no plano de ação da Lua, está no plano de ação, publicado no Diário Oficial, tudo certo, 40 milhões de reais, 120 milhões por ano. E agora, um mês atrás, já tivemos a reunião executiva para a Secretaria de Educação vai fazer um chamamento para adesão dos municípios que se enquadrem e já vai fornecer 3 projetos prontos da Associação dos Municípios, que também faz parte do GAEP, para que o prefeito faça a opção e escolha um daqueles projetos, de 80, de 100, 150 vagas. Então, eu tenho certeza que esse ano nós vamos ter a executoriedade desses recursos. É uma situação assim que demonstra com clareza e na prática tudo o que se discutiu aqui o dia inteiro. Que é uma ideia simples, a Alexandra lidera essa questão do GAEP, de juntar as instituições para focar e para dar executoriedade, que é o nome do GAEP, às políticas públicas, mas que, se for executada realmente, focada, não há governador que resista. Não há Assembleia que resista a esse debate. Então, nós estamos dizendo aqui do orçamento, que é o fundamental, mas tem vários outros que podem ser resolvidos através desse tipo de ação. Então, o meu depoimento é só nesse sentido, não tem segredo, não, é simples, só precisa ser feito. É preciso unidade, é preciso enfrentar o problema de egos, às vezes, que existem, Então, se você conseguir criar essa harmonização, o tanto que hoje no Mato Grosso os deputados falam o GAEP. O presidente não, agendou o GAEP para ser recebido, o GAEP. Então, essa condição de legitimidade, de grandeza de representação institucional, é que materializou realmente uma situação inédita, de termos no orçamento recursos estaduais para a construção de creches. Simples assim, basicamente é isso, doutor. O que eu tinha de depor aqui nesse sentido. Simples, mas complexo, Complexo, porque, como o senhor diz, existem egos, existe tradição da administração pública que não enxergava as crianças, não vê como repercussão social, mas o fato de ser um conjunto de organizações no GAEP que vai à Assembleia Legislativa e se apresenta representando uma demanda social e um direito constitucional que deve ser assegurado com absoluta prioridade, aí vai avançando. E, de certa forma, parece um volume de recursos pequeno frente ao orçamento grande do Estado de Mato Grosso, mas são portas que se abrem. Eu acho que, avançando, nos anos seguintes, pode ser aumentando, sobretudo se houver um acompanhamento, a monitoria de quanto esses recursos aplicados nesses anos por ou pela emenda ou pelo orçamento direto do fundo, do próprio orçamento público, que efeito está causando na aprendizagem das crianças, na solução de problemas sociais e econômicos da própria família. Muito bem, e eu acho que isso o GAEP vai disseminar pelo Brasil todo, essa experiência do seu Estado, para que outras organizações também de outros estados também tomem uma iniciativa semelhante. Muito obrigado, e o senhor sinta à vontade, tendo o compromisso do voo, de afastar-se quando considerar oportuno. E agora temos a oportunidade de escutar o João Luiz Botega, que é promotor de justiça e integrante da CIG do Conselho Nacional do Ministério Público. E tem uma estratégia que também, o nome já nos desperta muito interesse em conhecer. Estratégia Nacional de Expansão
qualificação e desjudicialização da educação infantil. Então, nós temos três palavras importantes: expandir a educação infantil, qualificar, ou seja, assegurar uma qualidade maior nessa expansão, e evitar ou diminuir os processos de judicialização para que possam seguir os critérios técnicos estabelecidos pelo próprio sistema de ensino. E essa estratégia, então, vai ser exposta então, pelo senhor agora, João Luiz, com muito interesse da nossa parte de aprender quanto essa estratégia está conseguindo avançar nos seus objetivos de expansão, de qualidade, de digitalização, e quanto o diálogo intersetorial, interinstitucional contribuiu para que essa pudesse ser implantada. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria inicialmente cumprimentar o professor Vital de Doneu, essa grande referência, uma grande alegria tê-lo aqui conosco. Eu que já ouvi tantas palestras suas, né, aprendi tanto com o senhor, estar aqui dividindo esse espaço, para mim é uma grande honra, uma grande alegria. Cumprimentar a doutora Kézia também, uma alegria conhecer um pouquinho mais desse projeto que eu já tinha ouvido falar de Rondônia, e cumprimentar a senadora Tereza Leitão, também essa grande liderança da educação brasileira, né, no Congresso Nacional, e que tem contribuído tanto aí para os debates e para o aprimoramento da política educacional no Brasil. Cumprimentar a minha querida amiga Alessandra, agradecer pelo convite, a todos os amigos e colegas que estão aqui, né, os representantes do Articule, dos Tribunais de Contas, meus colegas do Ministério Público, Defensoria, enfim, tantos amigos e parceiros que estão aqui nesse encontro tão rico, né, que tivemos hoje e que certamente vai continuar nas nossas reuniões do GAEP, nos nossos contatos diários, e dizer que eu acho que os GAEPs eles sintetizam aquilo muito que eu acredito muito, né, que é o diálogo, que é a atuação colaborativa, coordenada. Eu aprendi com um querido amigo promotor de justiça no Rio Grande do Norte, o Sacha Amaral, que proteção integral, professor Vital, ele diz, proteção integral é proteção integrada. Não existe proteção integral que não seja integrada, porque quando a gente trabalha com criança e adolescente, nós trabalhamos com o princípio da incompletude institucional, né? Nenhuma instituição sozinha vai dar conta da complexidade de garantir a plenitude do desenvolvimento e dos direitos assegurados para uma criança e também para um adolescente. Então, os GAEPs sintetizam, né, esta governança que não reúne apenas órgãos do executivo, como se costuma, né, pensar, quando a gente pensa em regime de colaboração. Eu comecei um trabalho lá em 2017, em Santa Catarina, quando tive a oportunidade de coordenar o Centro de Apoio da Educação, junto com o conselheiro Gerson Sica, do Tribunal de Contas lá de Santa Catarina. Vejo o Rafael aqui, a equipe do conselheiro Gerson conosco, e a gente discutia muito, primeiro, entre como os órgãos de controle poderiam trabalhar melhor conjuntamente, porque nós nos pegamos cobrando dos gestores a partir de indicadores diferentes, por exemplo, né? E também como que a gente poderia pensar num regime de colaboração que não fosse apenas entre os órgãos do executivo, né? Não apenas uma governança, um regime de colaboração, digamos, vertical entre União, Estados e municípios, mas também horizontal entre Estados, municípios e os órgãos de controle, a sociedade civil e os conselhos de educação, né? Então, eu acho que a experiência dos GAEPs, e aí já entro, né, na Estratégia Nacional de Expansão, Qualificação e Desjudicialização da Educação Infantil, que se inspira muito na experiência dos GAEPs, né, bebe muito dessa fonte, e a estratégia, né, ela surge, vou chamar ela de EQD para ficar mais fácil, né, a Estratégia de Expansão, Qualificação e Desjudicialização da Educação Infantil, ela surge de uma confluência de fatores interna e externas, que permitiram que a gente pudesse avançar com essa pauta, por exemplo, dentro do Conselho Nacional do Ministério Público, a partir da posse do atual Procurador-Geral da República, Dr. Paulo Gonet, que colocou a primeira infância como uma das suas prioridades também do seu mandato
à frente da PGR e à frente do Conselho Nacional do Ministério Público, que eu sou promotor de justiça de Santa Catarina, mas atualmente atuo aqui no CNMP. Então, o Dr. Paulo colocou isso como uma prioridade. O conselheiro Corregedor Nacional, que é o órgão, inclusive, ao que eu estou vinculado hoje, a Corregedoria Nacional do Ministério Público, o conselheiro Ângelo Fabiano, que também colocou essa pauta da proteção da infância e, especificamente, um foco na educação infantil e na expansão das vagas, também como um foco da sua atuação. Nós temos visitado todos os estados, já fomos em 16 unidades da federação. Em todas elas, a gente conversa com todos os promotores de justiça que atuam nessa temática, faz uma reunião com todos os prefeitos dos municípios desses estados, com foco na educação infantil. Temos, inclusive, a participação do FNDE conosco, justamente para tentar desenrolar alguns problemas que surgem ali com relação a obras paralisadas, obras do novo PAC. Fazemos reunião com o governador do estado também para chamar a atenção da importância do engajamento do estado no que diz respeito à educação infantil. É muito importante que os estados se envolvam nessa temática também, porque não é uma responsabilidade apenas dos municípios. Então, nós temos hoje já boas práticas em alguns estados de apoio técnico e financeiro aos municípios no que diz respeito à educação infantil. E, por fim, internamente ainda dentro do CNMP, o atual presidente da Comissão da Infância, Juventude e Educação do CNMP, que é o conselheiro Fernando Comim, que foi meu chefe em Santa Catarina, foi Procurador-Geral de Justiça em Santa Catarina, e assumiu, então, a presidência dessa comissão. E, então, todos esses 3 atores internamente confluíram para a priorização dessa pauta da primeira infância e, especialmente, a educação infantil. E me deram, então, essa incumbência junto com outros colegas, né? Lucas, meu amigo de Alagoas, que está aqui também, é um parceiro, e outros colegas que já estão aí dedicados ao projeto. Então, nós traçamos essa estratégia de atuação, iniciamos, então, os contatos e as reuniões bilaterais. O Articule foi o nosso parceiro de primeira hora, né? Então, tem participado conosco das reuniões bilaterais, que já finalizamos, apresentamos isso para, acho que mais de uma dezena de instituições, né, Alessandra? E tivemos a felicidade de ter uma grande abertura de todos os órgãos com os quais conversamos, desde órgãos do Legislativo, como a Frente Parlamentar da Educação, os órgãos representativos, né, do Executivo, como o DIME, Concede, UNCME, enfim, obviamente o próprio MEC, né? Tivemos já várias reuniões com a equipe da professora Rita, do professor Alexandro. Então, essa confluência de fatores, a CNM, né, a professora Marisa, que está aqui também, a gente já teve reunião, apresentando essa ideia que não é nada de extraordinário, né? Não é nada, nós não queremos reinventar a roda. Na verdade, é fazer um pouco daquilo que Rondônia já está fazendo, que outros municípios já fizeram ou estão fazendo, para que a gente possa expandir, qualificar e desjudicializar a educação infantil. Nós temos, então, um momento muito propício, porque também temos um diálogo muito próximo com o CNJ, que é nossa instituição irmã, digamos assim, né? CNMP e CNJ. Esse projeto também já foi apresentado ao CNJ, ao ministro Barroso, atual presidente do STF, e ao ministro Fachin, que é o próximo presidente do STF, e os dois se comprometeram também em contribuir, até porque nós temos já hoje o tema 548 do Supremo, que estabelece, então, na verdade, reconhece aquilo que já está na Constituição, que a educação infantil é um direito subjetivo e fundamental de todas as crianças cujas famílias assim desejarem, né? Agora, esse tema 548, ele é importantíssimo, relevantíssimo, mas ele não resolve o nosso problema, né? Ele apenas declara um direito que, na minha visão, eu acredito que compartilhado aqui com todos os demais amigos, que já estava previsto na Constituição desde 88. Né? Para mim, não há nenhuma discussão se a vaga em creche, quando há demanda da família, estou falando aqui de creche, não de pré-escola, quando há demanda da família, é obrigatório que seja fornecida a vaga para aquela criança, prioritariamente pelo município, que é o responsável por essa política. Mas quando o Supremo anuncia isso, ele só reafirma algo que já está na Constituição, né, na nossa visão. Bom, mas como efetivar isso na prática? Né? E se a gente for buscar, e eu fiz esse exercício, de buscar o caso que gerou o tema 548, que é uma ação individual proposta pelo Ministério Público de Santa Catarina em 1996,
na comarca de Criciúma, em Santa Catarina. Eu fui atrás, eu li o processo inteiro, inclusive, porque eu ajudei na elaboração dos memoriais e na sustentação oral que foi feita pelo MP nesse caso. Era um caso de uma criança. Em 96, que foi julgado em 2022, né? 21, pelo Supremo. Quer dizer, o menino já estava na faculdade e aí que o Supremo estava se debruçando sobre a situação dele. Mas também era um caso individual, porque a judicialização individual teve o seu momento. Né? Ela foi importante no momento de afirmação desse direito. E só chegou ao Supremo porque houve judicialização. Né? Agora, nós, passado esse tempo todo, né, nós podemos amadurecer e repensar. Será que essa prática, que foi importante no seu momento, lá na década de 90, início dos anos 2000, ela é a melhor estratégia hoje de atuação do sistema de justiça? Ou ela está servindo hoje apenas para furar fila? Apenas para reforçar a desigualdade por conta disso que Kézia colocou, né, daquelas crianças que mais precisam, das famílias mais vulneráveis, são justamente aquelas que não procuram o sistema de justiça, ou porque não sabem, ou porque têm medo. Né? Então, nós temos que olhar para isso, né? Olhar para os indicadores, para as evidências das políticas públicas e verificar que, para as crianças mais ricas do Brasil, o Plano Nacional de Educação já é cumprido. Por 25%, né? O quartil mais rico das crianças cujas famílias, né, têm mais recursos no Brasil, nós já temos mais de 50% das crianças matriculadas. Mas quando nós estamos falando das crianças mais pobres, a nível de Brasil, nós estamos ainda com 20 e alguma coisa, 24%, 27% de crianças matriculadas. Na média, isso dá 37%, 38%. Bom, a estratégia ela surge, então, a partir dessa confluência de fatores que eu colocava, e ela vem, então, a partir de a ideia de uma pactuação também, né, por conta do diálogo, a criação de instâncias de governança nacional, estadual e local. Eu tenho, como eu disse, corrido o país, né, já visitamos 16 estados, né, em um ano e meio aí que a gente está nessa caminhada pela corregedoria, mas o projeto foi lançado apenas nesse ano. E o que eu tenho percebido é que, em muitos lugares, sobretudo naqueles que não existe o GAEP, ou não existe uma instância de pactuação, há um distanciamento muito grande do sistema de justiça em geral, do Ministério Público, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas, do Executivo, do Legislativo, da sociedade civil. Então, muito ruído de comunicação. Né? Esse distanciamento gera um movimento de acomodação, né? Porque aí o colega reclama, um colega do Ministério Público diz: olha, mas eu já entrei com ação civil pública para zerar a fila de creche. E aí já ganhei a ação. Muito bonita a sentença, mas ela está num quadro, né, na parede, porque, na prática, essas vagas não foram criadas. E aí eu pergunto: você já fez reunião com a Secretaria de Educação para identificar quais são os principais problemas, as principais dificuldades? Ah, pois é, não está andando, não está saindo. Bom, então vamos criar um espaço de diálogo, né, para que a gente possa se aproximar e verificar e criar um plano de expansão gradual, porque a gente sabe se tem 2, 3 mil crianças na fila de espera, você não vai conseguir resolver isso em 6 meses. Né? Por melhor que seja a maior boa vontade que tenha o gestor, ele não consegue, é humanamente impossível. Agora, nós precisamos do compromisso do gestor, né? Daquilo que a teoria chama de compromisso significativo. Né? Pensar em compromisso significativo do gestor. Como que se materializa esse compromisso significativo através de um plano de expansão? Que seja um plano de expansão factível, mas que tenha metas, de certa forma, ousadas. Né? Não pode ser um plano de expansão para daqui a 50 anos a gente zerar a fila de espera, para daqui a 10 anos a gente zerar a fila de espera. Essa criança que nasceu hoje, ela tem 3 anos para entrar na creche. Não dá para esperar 5 anos para garantir a vaga para ela, porque ela já vai estar na pré-escola, já vai estar entrando depois no ensino fundamental. Então, a estratégia, né, que o EQD propõe, e nós estamos ainda construindo ela, né, por isso nós fizemos todas essas reuniões bilaterais, e, professora Rita, já marcamos mais uma reunião para segunda-feira que vem, já fala, a gente vai marcando, vai se encontrando e vai marcando reunião. Né? Ela vem, então, a partir desse tripé. Né? Ele vem, basicamente, estruturado em 3 fases. Né? A primeira fase é essa fase de aproximação e planejamento e gestão. Então, a gente vai elaborar, junto com os municípios, um diagnóstico a partir dos dados do retrato da educação infantil e verificar, tem demanda reprimida? Qual é a demanda reprimida? Quais são as regiões daquele município que tem demanda reprimida? Que, às vezes, tem vaga sobrando numa região e vaga faltando na outra. Vamos sentar, então, e pensar então, nesse diagnóstico, identificar as demandas, identificar os desafios, e aí começar
a essa organização da gestão da fila de espera. Estabelecer os critérios de prioridade com base na 14.851 e em outros critérios que eventualmente possam estar estabelecidos no território, e criar ou implementar o sistema de gestão, como Rondônia já está fazendo e como o Ministério da Educação deve lançar ainda esse ano, né, professora Rita? Setembro, né? Setembro, vamos torcer, vamos fazer, né? Um sistema de gestão gratuito para os municípios, para poder gerenciar suas filas de espera na educação, com transparência para os órgãos de controle. E esse primeiro passo, que a gente consegue fazer de forma bastante rápida até, não é de um dia para o outro, claro, mas em alguns meses a gente já consegue ter isso estabelecido, a gente consegue ter essa pactuação para reduzir a judicialização a individual, né, e distensionar essa relação entre sistema de justiça e executivo, né? Porque daí nós vamos dar segurança jurídica também para a Defensoria, para o Ministério Público e para o Judiciário, porque, vejam, a gente sempre tem que olhar, né, para os desafios do gestor, mas também os membros do Ministério Público, da Defensoria, do Judiciário, dos Tribunais de Contas, têm um desafio quando uma família bate na porta lá da Promotoria ou da Defensoria e diz: olha, eu preciso dessa vaga de creche porque está aqui, eu preciso. A mãe bate na porta, geralmente a mãe, né, quase sempre a mãe, e eu preciso dessa vaga para trabalhar, né? E aí você olha para aquela fila de espera e tem lá 500 crianças. E aí, o que você vai fazer com essa situação, né? Agora, se você tem um compromisso firmado, uma fila de espera transparente, isso dá tranquilidade para o sistema de justiça para dizer: olha, a sua vaga vai chegar, porque eu estou acompanhando essa expansão, eu estou acompanhando essa ampliação, eu preciso que a senhora espere um pouquinho, porque se eu ajuizar uma ação para a senhora, uma ação que é muito simples, muito provavelmente o judiciário daria essa liminar, mas isso só vai significar que a gente está furando a fila, né? Porque tem outra criança que talvez precise tanto ou mais do que a sua, que está esperando e que não procurou a Defensoria ou o Ministério Público. Mas, para isso, a gente precisa desse compromisso do Executivo estabelecido, então, nesse plano de expansão, né? Então, essa é a primeira fase, essa pactuação local e a elaboração conjunta de um plano de expansão, comprometendo todos esses órgãos. E aí, esse plano, então, a primeira fase é essa, a segunda fase vem já com a estratégia de conveniamento, né, que muitos municípios têm feito, mas um conveniamento com qualidade, né? Não é para ser um conveniamento de qualquer forma, a partir de critérios objetivos, com transparência, com editais, com monitoramento e fiscalização, tanto dos órgãos de controle externo quanto dos conselhos de direito, dos conselhos municipais de educação, né? Então, um conveniamento, mas esse conveniamento é importante para distensionar justamente essa relação e permitir um avanço significativo, uma redução significativa da fila de espera em um curto espaço de tempo, porque essa vaga já está lá, né, instalada, a gente só precisa trazê-la para o sistema público. Então, essa segunda fase. E a terceira fase, sim, mais a médio prazo, a gente avaliar, então, a ampliação da rede própria, né, que é o que a gente deseja, com vagas públicas, mas aí a gente sabe que isso vai exigir a finalização das obras paralisadas, as novas obras que estão sendo construídas, mas a gente não pode ficar só esperando essas vagas novas, porque o tempo da criança não é o tempo da construção, né? Eu sempre falo, se a gente quer construir uma creche hoje, ela não vai ficar pronta em menos de 3 anos, porque eu tenho que achar o terreno, eu tenho que fazer eventualmente a desapropriação, eu tenho que fazer o projeto, eu tenho que achar o recurso, 3 anos para botar ela para funcionar. Bom, 3 anos é o tempo da criança na educação infantil. Então, a estratégia, já falei demais, passei do meu tempo, como de costume, peço desculpas, mas a estratégia ela vem nesse caminho. A gente está alinhando um acordo de cooperação técnica com o Ministério da Educação e com o CNJ, inicialmente, CNMP, CNJ e Ministério da Educação, mas com a possibilidade de adesão da Tricom, da Articule, que já, obviamente, né, todos os parceiros com os quais nós conversamos já estão mais do que convidados para participar conosco desse projeto. A ideia é construir isso junto com o compromisso que o Ministério da Educação está construindo, está no forno, né, professora Rita, que a gente também quer acompanhar e incentivar a sua implementação, e colocar o peso institucional desses órgãos, dessas instituições todas parceiras, para que a gente possa, e esse é o desafio que eu queria lançar aqui para vocês, que a gente possa, num horizonte aí, talvez de 3 ou 4 anos, foi isso que eu prometi para o ministro Fachin, tá, professora Rita? E ele comprou a ideia, então a gente tem que aproveitar também,
mas no horizonte talvez da atual gestão dos prefeitos eleitos e empossados nesse ano, que a gente possa zerar a fila de espera para a creche, zerar aquele número horroroso de 632 mil crianças. E eu digo que é possível, não é fácil, é possível. Eu estava consultando os dados do censo escolar antes do nosso evento, agora pela manhã, e se a gente retomar o ritmo de expansão pré-pandemia, de cerca de 5% de crescimento ao ano de vagas, pensando aqui só em expansão, tem a qualificação e a desjudicialização, mas pensando aqui apenas em expansão, se a gente retomar aquele crescimento de cerca de 5%, que vai resultar em mais ou menos 180 mil vagas por ano, nós, em 3 a 4 anos, nós chegamos nas 600 mil vagas criadas para zerar a fila de espera em todos os municípios. Continuamos com um desafio enorme, que é a qualidade. Não vamos esquecer dela. Os parâmetros da resolução número 1, 2024 do CNE é fundamental, mas a gente não vai conseguir resolver o problema da educação infantil sem olhar muito para o acesso, que nós temos esse gargalo ainda na educação infantil, que no ensino fundamental já não existe mais, felizmente. Na creche existe, mas é muito pequeno, muito residual, mas na pré-escola, né? Na creche a gente tem esse desafio enorme de garantir acesso e garantir, claro, qualidade e equidade. Mas eu queria que a gente pudesse colocar esse tema de novo como uma agenda prioritária para o Brasil, que é garantir para todas as crianças cujas famílias precisam ou desejam uma vaga na creche. Eu acho que esse é um desafio civilizacional para o nosso país, e que a gente não pode mais esperar para implementar. Nós temos um dado, 632 mil crianças, nós sabemos onde estão essas crianças, nós sabemos quais são os municípios, e nós precisamos garantir, inclusive para garantir o sucesso de outros programas, né, de outros compromissos que o Ministério da Educação apresenta, e nós discutimos hoje, né, como compromisso nacional da criança alfabetizada. Hoje nós temos estudos que demonstram que as crianças que frequentam a educação infantil têm o dobro de oportunidades ou de condições de se alfabetizar na idade certa. Então, quando a gente fala do compromisso da criança alfabetizada, a gente está falando de acesso à educação infantil também, né? Então, eu queria deixar esse desafio aqui para todos nós, que a gente pudesse unir forças e que daqui a 3 ou 4 anos a gente possa voltar aqui no encontro do GAEP e mostrar o dado lá, Alessandra, aquele de 632 mil, caindo ano a ano e chegando em 2028 ou 2029 em zero, né? E aí a gente vai continuar trabalhando, outros desafios vão surgir, mas que pelo menos esse a gente superou. Obrigado. Muito obrigado, João Luiz. Há 20 anos, mais ou menos, quando o Ministério Público, pelo menos na minha experiência, começou a defender o direito individual da criança ou da família à creche, o secretário de Educação tremia. E havia uma resistência muito grande a essa aproximação, porque era uma aproximação de cobrança, de termo de ajuste de conduta e do risco de ser considerado infrator, digamos assim, num direito fundamental. Hoje, a sua exposição mostra como houve uma inversão dessa atitude, uma atitude de diálogo, de colaboração, de construção conjunta. Eu acho que hoje o secretário de Educação diz assim: vem, Ministério Público, porque vocês nos ajudam a convencer o prefeito, a convencer a Câmara de Vereadores a aprovarem orçamento que seja mais favorável à criança para cumprir esse direito fundamental. Então, o Ministério Público está sendo um aliado estratégico dos secretários de Educação. E um outro pontinho que eu gostaria de comentar, o senhor diz assim, o ritmo de crescimento de 5%, mas aí a importância dos tribunais de contas dos estados na cooperação com o setor de educação para as obras paradas, as que estavam, sobretudo as do Pró-Infância. O ministro Camilo, numa das falas que eu assisti, a questão de um mês, ele falou do número de obras que estão paralisadas por problemas administrativos, financeiros, ou burocráticos, ou do próprio Tribunal de Contas que tinha
exigido uma revisão dos custos da mão de obra, etc. E a desburocratização desse processo acelera a liberação dessas construções. Então, a gente pode ter um ritmo acima dos 5%, porque essa quantidade de... Hoje foi dito aqui pela representante de Marajó, né, que 8 obras paradas em cada um dos municípios da área de educação. Então, isso pode acelerar o processo. Bom, agora temos a honra de ouvir a nossa senadora Tereza Leitão, que uma honra e uma grande coisa termos uma professora no Senado da República, porque eu sei que a senhora é professora de profissão e de vocação e exerceu o seu magistério com esse olhar pelo direito da criança. Lembro da senhora na campanha das fraldas pintadas, quando o projeto de Fundeb não incluía a creche. E se não incluísse a creche, a Marisa, minha companheira nessa luta, se não incluísse a creche, nós teríamos as crianças de 0 a 3 anos excluídas dos recursos da educação, apesar de que a Constituição Federal colocou no artigo 205, quando fala do direito à educação, fala da educação, coloca a educação a partir do nascimento, em creches e pré-escolas. E então ela veio da assistência social para a educação porque ela é uma ação estruturante da personalidade da criança. Então, não poderia ficar fora do Fundeb, porque seria discriminado sem recursos. E fraldas pintadas, Tereza, a senhora teve participação na conquista da inclusão da creche no Fundeb. Pois bem, no Senado Federal, existem várias, no Congresso Nacional, e a senhora, como vice-presidente da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, tem uma visão do Congresso Nacional inteiro, não apenas do Senado. Como que iniciativas a senhora vê no Poder Legislativo Federal que venham contribuir, que estejam contribuindo, e outras que estejam presentes lá para serem votadas, que venham a contribuir para que a gente tenha uma ação mais efetiva tanto do governo federal como do país inteiro para a garantia do direito da criança à creche. E eu vou acrescentar mais uma pergunta, que eu acho que poderia incluir nessa mesma consideração, esse diálogo do Congresso Nacional com as instituições envolvidas na promoção do direito à educação, como é que esse diálogo pode ser aprofundado, e mais uma, e esse eu acho uma questão cabulosa, as emendas parlamentares. Todos nós sabemos o quanto essas emendas extraem da decisão do Executivo e quanto, já que elas são regulamentadas ou que são constitucionalizadas, né, por uma determinação da obrigatoriedade de serem atendidas, são as emendas impositivas. Aliás, essa palavra é muito feia, né, para uma emenda do Legislativo, mas assim que está, quanto elas podem servir-se para promover também os direitos da criança na primeira infância. Muito bem. Boa tarde a todas, a todos. Agradeço também o convite para estar aqui. Cumprimento meus companheiros de mesa e agradeço essa feliz lembrança que Vital fez com o complemento que eu faço. Ele era o nosso professor. Em primeira infância, eu aprendi muita coisa com ele, né? E a forma como eu fui anunciada diz muito do que é que eu desejo, e não é um desejo individual, é um desejo coletivo de quem me trouxe aqui, com essas duas tarefas que, no momento, eu assumo no Senado. Eu fui anunciada como vice-presidenta
da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância e presidenta da Comissão de Educação e Cultura. Eu acho que o diálogo entre essas duas, não digo instâncias, mas entre essas duas organizações parlamentares, tem muito o que contribuir no direito à educação. Quando eu cheguei no Senado, eu sou dessa última eleição de 2022, já havia a Frente Parlamentar Mista. Eu me inscrevi logo que abriu o processo de renovação, que foi justamente quando os mandatos parlamentares se renovaram, uma parte dos senadores e todos os deputados e deputadas federais. E eu percebi muito de que a frente tinha internamente, ou tem internamente, um diálogo muito forte entre as prioridades da primeira infância. E havia uma conotação prevalente de que saúde era a principal tarefa da frente. Mas, com o passar do tempo, e houve também, da nossa parte, uma contribuição muito grande para um curso de primeira infância, que tanto o presidente, que é o deputado Calil, e eu fizemos, de tratar o âmbito da educação como uma política mais articulada, estruturante, que não se resolve por si só, mas que interfere nas outras políticas públicas, e notadamente na política de saúde, né? Hoje a gente não analisa mais a primeira infância apenas nos aspectos cognitivos do desenvolvimento da criança. A gente analisa também onde essa criança está inserida. A interferência e o que se deduz do seu desenvolvimento de acordo com as condições sociais é determinante também. Então, a frente hoje, eu diria que ela está mais ampla, né? Essa frente da primeira infância é mais ampla na sua ação. Eu fiz um breve levantamento aqui para responder a essa indagação do que é que está sendo feito no Senado, e eu diria que tudo no ambiente político é no ambiente político. A gente sai de casa achando que vai ser de um jeito e quando a gente chega é de outro. Então, as intercorrências, né, as intervenções, a conjuntura, isso tudo interfere muito no que a gente quer fazer e naquilo que está planejado para fazer. O que a gente tem como definido, digamos assim, e tentando praticar na frente, é muito isso, de sair dessa esfera meramente parlamentar, de apresentar emendas, de votar orçamento, de fazer leis, de fazer discursos, mas sair para um ambiente de mais articulação, assim como vocês estão saindo. Eu acho que eu participei de uma primeira reunião, foi uma reunião online, e percebi o poder de articulação do GAEP, né? Aquele documento que eu levei para frente, eu submeti à frente, é um documento muito meritório do ponto de vista do que é necessário fazer como articulação da sociedade, como articulação de organismos públicos, como articulação de instituições, cada uma não apenas no seu quadrado, mas levando o seu quadrado para uma conotação mais ampla. Então, a frente está pensando fazer isto, né? Ela é composta por 183 deputados e deputadas e 13 senadores e senadoras. A gente tem dificuldade de reunir todo mundo. Já fizemos grandes assembleias, mas a própria ação parlamentar e a dinâmica parlamentar não consegue trazer todo mundo para o mesmo ambiente. Então, a gente tem também grupos de trabalho de determinadas, né, áreas. Nós, da educação, estamos organizados agora na aprovação do Plano Nacional de Educação, que cita a expressão primeira infância. Antes não tinha. Eu acho que isso é importante, a gente dizer meramente educação infantil, né? Tem uma conotação,
mas a gente dizer primeira infância é a gente colocar a educação infantil num contexto mais amplo, que não é só escola. A educação infantil é escola. Primeira infância é mais que isso. É com a escola, mas é para além também da escola. E o Plano Nacional de Educação trouxe isso como um grande desafio. Ele sozinho não vai resolver, porque ele tem uma relação com o Sistema Nacional de Educação. Tudo que foi colocado aqui pelos meus dois companheiros de mesa, em relação ao papel do município, o prefeito que quer, o prefeito que não quer, o prefeito que pode, o prefeito que não pode, é muito relacionado às responsabilidades federativas que são definidas e estão embaixo de um guarda-chuva chamado regime de colaboração, mas que não é ainda devidamente regulamentado, até porque o Pacto Federativo não foi regulamentado. Então, ter o plano sem o sistema pode nos conduzir a lacunas como as que nós tivemos nesse plano que está se ultimando, né? Ele já devia ter sido concluído como vigência, né? Prorrogamos a vigência porque o seu sucessor chegou um pouquinho atrasado. O atraso não foi proposital, eu diria que foi muito do processo de elaboração, né, para respeitar a realização das conferências estaduais, municipais e da própria CONAI. Não foi ruim, né? Então, isso é um ponto que a gente quer evitar, porque no último plano nós tivemos problemas de alcance de metas muito graves, né? Nós tivemos 4 de 20 metas aprovadas, e algumas com um percentual de aprovação muito aquém, muito baixo, né? A gente quer evitar isso neste plano. A Comissão de Educação está fazendo várias audiências públicas, já tivemos 3, vamos fazer 12, e tem sido recorrente a crítica à formulação das metas. As metas têm que ser precisas e factíveis, e, ao mesmo tempo, ter um monitoramento processual. Não deixar, Rita, para avaliar quando estiver pertinho de acabar o prazo. Aí vai consertar o quê? Vai redimensionar o quê? Redirecionar como? Então, há uma tendência de que a gente possa ter momentos parciais ao longo do processo, né, de avaliação das metas, para, quem sabe, serem redirecionadas porque não estão dando certo, né? Essa é uma coisa que está sendo recorrente em todas as assembleias. E, dentro dessa perspectiva de articulação e de sair, de mostrar a cara da primeira infância, a Frente Parlamentar está com a tarefa, e está em curso, e eu acho que vai ser exitosa, de criar frentes parlamentares estaduais no Brasil inteiro. É o mesmo desafio de vocês, de criar GAEP em todo o país. O meu estado tem um Tribunal de Contas muito voltado para a educação. Eu recebi das mãos do Dr. Valdeci Pascoal um relatório excelente da situação física das escolas da rede estadual e um outro da aplicação do Fundeb pelos municípios. É muito aberto e muito sensível, né, à causa da educação. Então, a criação de fóruns estaduais vai nos levar à criação de uma rede nacional de frentes da primeira infância. Nós são 2 parlamentares da Frente Nacional, eu e o deputado Calil, e uma deputada estadual de São Paulo, Marina Elô, que também participou do mesmo curso que nós participamos. Então, nós estamos indo nos estados, estamos criando as frentes, né, nos estados, reforçando aquelas que já foram criadas, como a do meu estado. Eu vim da Frente Estadual também, de Pernambuco, que eu era deputada, antes de ser senadora. Então, revitalizando essas frentes
e trazendo também o debate que foi colocado aqui do orçamento criança. Isso é uma pauta que nós estamos entregando, vamos dizer assim, como uma prioridade para essas frentes estaduais que estão sendo criadas. O PNE, ele traz uma ampliação importante da meta, né? Ele amplia a meta de acesso à creche de 50% para 60%. E isso tem levado alguns governadores a tomarem para si essa responsabilidade, mesmo que seja temporária. O prefeito dá o terreno, o governo do estado constrói a creche, entrega a creche construída para a manutenção da prefeitura. Às vezes há um prazo de manutenção, um prazo de 6 meses, de 1 ano, geralmente é 1 ano por conta do ano fiscal, né? E 1 ano de manutenção da creche pelo ente estadual e depois entrega ao município. Isso é bom, mas gera um desafio de planejamento, né? Porque o município tem que se olhar daqui a 1 ano, porque ele será responsável pelo corpo docente, pelos funcionários, não é o Estado que vai pagar. E se o Estado não tiver também isso, o ente estadual não tiver isso muito bem colocado, ele pode botar contratos temporários nessas creches, como tem feito, né? Eu entrego a creche, mantenho os contratos temporários, depois de 1 ano, toma que o filho é teu, né? Então, isso exige um modelo de planejamento que deve ser integrado, evidentemente, e volto a dizer, relacionado com o plano e com o Sistema Nacional de Educação. Esse é um dos nossos principais desafios, Vital. E nós estamos fazendo, queremos que o plano seja um grande momento de mobilização, porque as pessoas não sabem o que é Plano Nacional de Educação, a não ser nós da educação, não sabem o seu alcance, não sabem o que é que ele diz, como é que vão se mobilizar para reivindicar o que ele quer alcançar de metas e de melhoria para a educação. Então, o papel dessas audiências públicas está sendo muito este. Na hora que a gente chama, a UNCM mesmo estava na penúltima audiência que nós realizamos. Na hora que você chama um ator, uma instituição que representa uma rede, ou de professores, ou de sindicalistas, ou de gestores municipais, ou uma rede de formadores, ou uma rede de universidades. Você não está trazendo só uma pessoa. E a gente tem feito esse apelo para que o plano, para ele sair do papel, ele precisa, de fato, ter agregado a si não apenas a difusão das suas ideias, mas a difusão das suas ideias que seja um processo de mobilização e vice-versa. Que a mobilização possa nos trazer, né, elementos importantes para a mobilização. Um outro aspecto que a gente tem discutido, né, e acho que reforça muito essa discussão da creche, é o marco legal da primeira infância. Nós fizemos uma audiência pública sobre isso, porque para muita gente ainda é um ilustre desconhecido, para alguns gestores, e nessa renovação de mandatos municipais, nós percebemos isso. Há um desconhecimento do significado estratégico mesmo do que é o marco legal da primeira infância e de como a gente pode trazer isso para a integração das políticas da primeira infância. Por parte do governo, não sei se Rita falou nisso na mesa anterior, né? Eu acho que a criação da política nacional integrada da primeira infância pode ser também um vetor muito importante, né, da observância e do respeito aos direitos da primeira infância. Isso tudo tem sido pauta nossa, pauta da frente. E imaginem, os senhores e as senhoras, que a frente parlamentar, envolvendo esse tanto de parlamentares,
ela envolve também uma diversidade muito grande de ideias e de pensamentos, né? E de posições políticas. Então, tudo tem que ser negociado, né? O documento mesmo, eu pessoalmente li, aprovei, mas eu só pude botar a assinatura depois que submeti, pelo menos ao Conselho Gestor, né? Pelo menos ao Conselho Gestor da frente, e que felizmente também aprovou sem nenhum problema. Então, essa é a nossa pauta que está em curso, Vital, é a pauta mais emergencial. A gente vai participar dos eventos todos, né? A partir daquele convite inicial. Então, a relação também com o judiciário e com o executivo, para nós é importante. Eu acho que esse caminho de não judicializar por judicializar é muito bom, porque às vezes a pessoa está tão desesperada, né? Vou botar na justiça, vou correr atrás da lei, vou atrás dos meus direitos, né? E a discussão da nossa última reunião foi exatamente essa: que critérios a gente terá para fila, né? Quais são os critérios justos para uma fila de espera, que elenque prioridades, evidentemente, e que não tenha o fura-fila como um elemento que possa vir a prejudicar, né, os demais. E, por fim, a pergunta das emendas, né? Foi a última pergunta. Todo mundo acompanhou o dilema que nós vivemos das emendas, né? Para mim, e fora do ambiente do Senado, eu não posso fazer uma crítica à casa de onde eu venho, seria antiético. Mas exageros precisam ser combatidos, até para o bem de quem é daquela casa, né? Para o bem de todos e de todas. Então, as emendas, elas têm 3 categorias. As emendas chamadas impositivas são as emendas individuais. São as emendas que cada senador, cada parlamentar, da sua cota, destina. E as cotas, elas são determinadas pelo orçamento. Tem a cota das emendas individuais, tem a cota das emendas de comissão, que são as mais complexas, e é sobre elas que o Supremo está olhando com mais atenção, e as emendas de bancada, que não são difíceis de serem implementadas. As emendas individuais vai muito do perfil, dos compromissos e da base social do parlamentar. Tem parlamentar que manda todas as suas emendas individuais, vamos dizer assim, para 10 ou 15 prefeituras, porque com 10 ou 15 prefeituras ele se reelege. Então, ele alimenta aquela base, né, eleitoral, com emendas para melhorias daquela cidade, pavimentação, saúde, cisternas, trator. Tem os instrumentos onde a gente pode botar emenda. Também a gente não pode botar emenda para tudo que a gente acha que pode. Às vezes chegam pedidos que logo na entrada a gente tem que dizer impossível, porque as emendas, elas são definidas na LOA. A LOA tem as metas, tem as ações e tem a atividade. E agora isso vai ficar mais aperfeiçoado depois desse acordo e dessa nova regulamentação que foi feita entre o Congresso e o Supremo. As emendas de bancada, no meu estado, a gente faz coletivamente mesmo, né? A gente reúne a bancada, nós somos 25 deputados e 3 senadores. Geralmente a governadora, o governo do estado, apresenta os seus pedidos, a prefeitura da capital, que é a maior, as universidades. Então, a gente elenca, a gente mesmo diz, olha, eu tenho essa sugestão, a gente elenca, os 28 votam, e as 8 emendas mais votadas serão as emendas de bancada. E cada um bota dentro da sua cota o que acha que deve colocar. Eu vou dar o meu exemplo. Eu estava doida que a Universidade de Pernambuco recebesse 25 milhões para terminar o centro de convenções. Consegui fazer um lobby, foram 15 milhões, mas eu sozinha botei 3. Mas tem uma escola de sargento lá no estado, que eu tenho lá
as minhas ressalvas, né? Tenho minhas ressalvas, porque ela vai mexer com a área de preservação, está ainda em debate, né? Mas o ministro foi no meu gabinete, pediu, todo mundo vai botar, não deixa de botar. O prefeito da cidade, onde vai passar, vai ter um benefício, me pediu, porque vai gerar, somente no município dele, 250 empregos. Olhe por mim. Aí eu botei 300 mil. Bem, foi o meu perfil, né? A gente bota conforme o seu perfil. Aí aquilo é a bancada que está mandando para cada estado. E as emendas de comissão, que são as mais complexas e que eu espero que agora elas sejam melhor encaminhadas. Primeiro tem que identificar. Não pode ser o presidente da comissão que vai mandar X sem um debate de mérito. É onde tem que ter mais debate de mérito, é em emenda de comissão. Porque na individual é a consciência, o perfil e os compromissos do mandato. Na de bancada, não sei como é que os outros estados fazem, mas eu acho essa forma que a gente faz em Pernambuco interessante. Porque todo mundo participa, a gente ouve, inclusive os interessados. Nós ouvimos a Escola de Sargentos, ouvimos a governadora, ouvimos o prefeito, ouvimos o reitor, cada um vai apresentar o seu pedido. E a emenda de comissão, não. Porque os valores que vão para a comissão também são muito discrepantes, né? Na comissão de educação mesmo. Ano passado vieram 7 milhões e pouco. A gente resolveu devolver para o MEC. Vamos devolver para o MEC e o MEC aí bota em alguma ação mais necessária, porque não dá para dividir, né, entre 15 ou 16 parlamentares. Então, é um modo de operação política importante que a gente tem que ter, mas deve ser, a meu ver, complementar ao orçamento. O equívoco que existe é porque grande parte do orçamento, que é uma prerrogativa do Poder Executivo, está nas mãos do Poder Legislativo. Então, a sociedade civil, os setores organizados, precisam também nos pressionar, nos procurar coletivamente, senão vai ficar somente emenda para prefeito. Tem uma emenda no meu roteiro, estou levando para passar a vista final, porque no dia 30 a gente tem que entregar, que é... Tchau, Rita. Você vai para o meu estado, né? A gente vai se encontrar no aeroporto. Eu estou sabendo que você vai para lá. Eu recebi o card, eu recebi o convite. Vá-se embora, seja muito bem-vinda, né? Então, tem uma emenda para a primeira infância. Aí a gente vai precisar localizar dentro do orçamento a ação, os valores e o ministério que vai encaminhar. Emendas não são encaminhadas por parlamentares, não são executadas por parlamentares. Os parlamentares indicam a emenda, mas quem executa ou é um órgão público, como o IFAM, como o INCRA, ou é um ministério. Isso é bom que a sociedade saiba, porque se gerou, não sem motivo, mas se gerou um romance, não é? Às vezes até de terror, não é? Meio macabro, em relação à emenda parlamentar. Aí eu acho, Vital, que a gente precisa superar isso e priorizar, no nosso caso da Frente Parlamentar, eu acho que a gente precisa priorizar as políticas para a primeira infância, né? Nessa relação, qual é o programa que existe no MEC, por exemplo, qual é o programa que existe no MEC, qual é o programa que existe no Ministério do Desenvolvimento Social, qual é o programa que existe no Ministério da Saúde, que a gente possa engrossar esse programa com emenda parlamentar. Então, para terminar, eu também vou pegar esse voo de Rita, eu concluo, que meu tempo já esgotou, dizendo assim, quando eu vou para um encontro, que é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, eu digo, bom, chegar ao sexto significa um esforço de continuidade muito grande, né? Às vezes eu vou para uns encontros que é 23º, significa um esforço de continuidade. Mas o principal é o primeiro, né? Fazer o primeiro é plantar aquela semente, né?
é ter realmente um horizonte que o primeiro não seja o único. E o primeiro seja um desafio grande, um olhar para frente, não é? Um olhar de esperança, e que todo o esforço que foi feito para que a gente tivesse aqui reunido, ele possa ser compensado com novos encontros, mais aprofundamento e mais direitos para as nossas crianças. Muito obrigada. Muito bem. Então, Késia, Tereza e João, foi muito bom ouvi-los. Eu vou dar uma sugestão, senadora, de a Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância fazer uma reunião convidando o GAEP e esses que apresentaram aqui hoje para expor aos senadores e aos deputados membros que puderem comparecer, né, com o reunião. Deixa eu falar mais pertinho com o microfone. Obrigado. Se possível, dentro da agenda, que eu sei que é superlotada dos parlamentares, uma reunião da Frente Parlamentar Mista da Primeira Infância, convidando o GAEP e o GAEP convidaria essas organizações que aqui apresentaram, para compartilhar com eles essas experiências que são criativas, são estratégias de solução de problemas fundamentais que afetam os direitos da criança. Eu acredito que a Frente Parlamentar da Primeira Infância ficará assim enriquecida com esse conhecimento e geraria ideias possíveis para esse seu diálogo com a sociedade. E como venceu para ter nosso tempo aqui, eu daria 1 minuto para, se quiser dar ainda uma despedida, uma mensagem final. Eu sei que cada um já passou sua mensagem, mas 1 minuto cada um, e aí a gente encerra. Quero agradecer a todos que continuaram aqui até esse horário, mas quero reforçar a importância do GAEP, da presença do GAEP em todos os estados do Brasil. Tenho falado do GAEP nas defensorias, Tatiana, e tem sido um sonho dos meus colegas também. E plantar essa semente de intersetorialidade, de discussão democrática, de discussão horizontal sobre a educação e outros temas aos quais o GAEP se propõe, é plantar uma semente, como a senadora muito bem pontuou. Quero reafirmar o compromisso da Defensoria Pública em unir esforços às outras instituições para que a política pública da primeira infância seja executada de forma responsável, eficaz e com resultados concretos. Muito obrigada e um bom retorno a todos. Bom, serei muito breve também, embora isso não seja o meu forte, mas é para a senadora não perder o voo dela. Também queria agradecer, né? Acho que foi uma mesa muito rica, muitas ideias que vão surgindo, e reforçar a importância desse debate que tem sido feito no Parlamento, que será feito durante todo esse ano, do novo Plano Nacional de Educação. A gente precisa, de fato, de um plano que não seja só uma carta de intenções, como, infelizmente, foram os últimos planos nacionais de educação, que tenham metas factíveis, que tenham metas provisórias, né, que tenham um acompanhamento muito de perto da sociedade civil, dos órgãos de controle, com critérios, né, inclusive de vinculação orçamentária, com critérios de avaliação permanente, e a gente precisa que seja um plano de Estado, que seja o livro de cabeceira de todos os nossos prefeitos, governadores, presidentes da República, Procurador-Geral da República, Presidente Supremo, enfim, porque a gente sabe que só há desenvolvimento sustentável num país se a educação, de fato, acontecer e ser uma prioridade. Mas, para isso, a base de tudo isso é o Plano Nacional de Educação, que, lembramos, tem assento constitucional, né? Não é apenas uma lei, é uma obrigação constitucional
da elaboração e da execução e implementação do Plano Nacional de Educação, e que esse Plano Nacional de Educação venha atrelado também àquilo que eu tenho chamado de, assim como nós temos a lei de responsabilidade fiscal, uma lei de responsabilidade educacional, né? Ninguém pretende, com isso, imputar ao gestor, ao CPF daquela pessoa, ou daquele secretário, ou secretário, ou prefeito, algum tipo de responsabilização, mas a responsabilidade de todos, né, para a execução e implementação do plano de educação, para que ele seja, de fato, essa prioridade. Então, também queria colocar o Ministério Público Brasileiro, né, o Conselho Nacional do Ministério Público, sempre à disposição de todos e todas. Nós temos, senador, um grupo de trabalho específico para discutir o novo PNE. Queremos muito contribuir com os debates no Parlamento, como já fizemos aí com durante as conferências, com o diálogo com o Ministério da Educação. Então, tenho certeza que desse encontro aqui sairão muitas outras demandas, muitos outros encontros, não só encontros do GAEP, que não seja só o primeiro, como a senadora colocou muito bem, mas outros encontros aí para que a política pública da educação tenha, de fato, efetividade, que é o que os GAEPs desejam e têm realizado em todo o país. Obrigado. Bem rapidinho, agradecer mais uma vez a participação, as aprendizagens que a gente sempre constrói nessas atividades. Eu acho que o Ministério Público está listado como nosso convidado, que a gente está fazendo por setores. Chamamos ontem o setor das universidades privadas, anteontem. Privadas e Conselho de Reitores, universidades particulares de modo geral e autarquias. E tem uma rodada da audiência que vai ser sobre os órgãos de controle e de acompanhamento. E dizer o que a gente diz muito na educação. A gente precisa fazer a educação uma política de todos e de todas. Nós, da educação, educadores e educadoras, nós somos imprescindíveis na luta pela educação. Não se faz luta pela educação sem educadores e educadoras, mas nós somos incompletos. Nós precisamos de todos os setores da sociedade para que a educação vire o que disse uma menininha durante a pandemia. Eu estou com muita saudade de você, porque a minha mãe não sabe ensinar, porque ela trabalha no restaurante. Ela tem mania de comer. Quem tem mania de ensinar é você. Então, que a mania pela educação seja uma mania de todo o povo brasileiro. Muito obrigada.